Boa tarde a todos. Quero dizer da minha alegria de estar aqui no 11º Fórum Jurídico de Lisboa, um sucesso retumbante, como estamos acompanhando não só pelo público, como também tem superado todas as expectativas de todos que eu venho acompanhando desde o início. Seguramente ele coloca um sarrafo muito elevado para que nós possamos, nos futuros, tentarmos superar essa qualificação, mas é nosso papel. Eu vou deixar para falar algumas palavrinhas sobre o tema no final, para não privá-los de acompanhar os verdadeiros expoentes nessa questão de inclusão digital, digitalização, relações entre a administração e os cidadãos, com essa pleiade de expositores que temos hoje aqui. Eu quero agradecer de início o convite e a organização desse... agradecer à Universidade também de Lisboa, aqui com a professora Alessandra, e registrar o trabalho incansável que Sidney Gonzalez e toda a sua equipe realizaram para que esse fórum se tornasse realidade. Registro aqui também, para nossa satisfação, a presença do Procurador da República, o Dr. Alcides Martins. Trabalhamos juntos no Conselho, na honra de participar desse debate. Portanto, eu vou, então, combinamos aqui a mesma sequência dos expositores que já consta do programa, e eu tenho a honra de passar primeiro a palavra ao ministro Mauro Campbell. Ele é um grande juiz do Superior Tribunal de Justiça, tem a experiência, trouxe a experiência na bagagem, tanto do Executivo, como tem uma liderança muito marcante no Tribunal da Cidadania e se destaca muito pelos seus precedentes que têm alcance muito amplo e que são hoje reconhecidamente ao ministro Mauro Luiz Campbell Marques. Muito boa tarde a todos e a todas. É uma satisfação renovada, ministro Salomão, meu querido amigo, ele sim é um líder do STJ e exemplar magistrado, estar aqui de novo no Fórum de Lisboa. Aline, professora Aline de Miranda, a professora Alexandra Leitão, o professor Fernando Dias Menezes de Almeida, que eu combinei com o ministro Salomão aqui que a palestra iria num crescendo, então por isso começar por mim. Saudar os organizadores deste brilhantíssimo evento, professor Gilmar Ferreira Mendes, ministro decano da Suprema Corte do Brasil, professor Carlos Branco de Moraes, e também esse baluarte da organização deste evento, nosso querido Sidney Gonzalez, da FGV. Saudar outro querido amigo, eminente subprocurador-geral da República, Alcides Martins, creio eu que o decano do MPF hoje. O Sua Excelência, o eminente conselheiro Otávio Rodrigues, do Conselho Nacional do Ministério Público, e, ministro Salomão, muito particularmente saudar dois amazonenses que estão aqui presentes, que são conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, conselheira Yara Lins e o conselheiro Josué Neto. E saudar outro queridíssimo amigo e meu professor de sempre, Antônio Anastasia. Prazer imenso, ministro, tê-lo aqui. E depois eu aguardo as correções da minha fala nas críticas de Vossa Excelência. Também saúdo Sua Excelência, o eminente embaixador do Brasil. O tema deste painel, Políticas Públicas de Inclusão Digital e Digitalização das Relações entre a Administração e os Cidadãos. Como todos sabem, eu vim da Amazônia brasileira e tomo a liberdade de representá-la, a ousadia de representá-la no Superior Tribunal de Justiça. E não poderia deixar, quando nós falamos em políticas públicas, esse,
Indubitavelmente, nós temos que começar a pensar numa pleiade de cidadãos brasileiros que compõem um núcleo de excluídos digitais. E escolhi, portanto, o debate quanto aos aspectos de inclusão digital como ferramenta de inclusão social, eminentemente social. Para tanto, trouxe ao debate alguns pontos da agenda governamental responsável pela expansão da política pública em si, considerando minha área de atuação, obviamente. Para finalizar minha exposição, optei da utilização de ferramentas de inteligência artificial no ambiente judicial. Não é novidade para ninguém, portanto, que o desenvolvimento da informática e a acelerada expansão da internet trouxeram, sim, novas formas de interação social e econômica, além de propiciar acesso a volumes significativos de informação custodiados em arquivos virtuais. Não obstante, o surgimento de uma nova classe social de excluídos, a digital. Há milhares de pessoas no mundo que nunca utilizaram a internet ou mesmo o computador e, assim, permanecem afastados de novas oportunidades de trabalho e, consequentemente, de novas formas de exercer a cidadania. Na era pós-moderna, primeiramente, desde a Revolução Industrial para cá, com o advento da internet, a tecnologia vem sendo desenvolvida com o intuito principal de reduzir o esforço físico humano despendido na realização de trabalho, priorizando a intelectualização das atividades. Na era do conhecimento, democratizar as probabilidades de inserção social por meio de crescimento profissional baseado na informação. Na prática, em tempos de tecnologia da informação, cabe ao Estado, como desdobramento do exercício da cidadania, oferecer subsídios para que os indivíduos tenham acesso a ferramentas digitais. Tal afirmação pode, inclusive, ser reforçada pelo fato de que tanto empresas quanto governos estão todos migrando suas informações nos meios de comunicação e serviços para o meio eletrônico digital. Cidadão que não tem acesso ou desconheça as novas tecnologias, indubitavelmente tem seus direitos limitados. Na área governamental brasileira, por exemplo, o desenvolvimento do e-government fosse acessada na modalidade eletrônica. Para explicar esse fenômeno da inclusão digital e sua inter-relação com o exercício da cidadania, a professora Margarida Maria Kunsch, titular da Escola de Comunicação da USP, aponta as duas divisões, a planetária e a corporativa. A cidadania planetária estaria relacionada à evolução tecnológica da informação, ou seja, seriam esforços para derrubar a muralha digital e os efeitos da globalização. Já a cidadania corporativa corresponderia aos trabalhos desenvolvidos pela iniciativa privada e a pública em benefício da sociedade. Em países como o nosso, o Brasil, no que concerne o papel do Estado, tanto uma quanto outra forma de exercício conferem à administração pública, ao Estado, portanto, a função, ora de regular, ora agente de operacionalizar. Dito de outra forma, como a grande maioria dos cidadãos não tem acesso à internet, é dever do Estado conduzir políticas e ações de inclusão digital que tenham como ponto de partida para a inclusão digital o acesso à informação dos meios digitais e o ponto de chegada a assimilação da informação e sua reelaboração em forma de conhecimento. Estudo do Tribunal de Contas da União, temos aqui um ministro de sempre e um ministro titular da Parlamento, que teve como objeto de pesquisa o funcionamento das estruturas do governo federal responsável pela política em si, buscou compreender os programas do governo federal relacionados à inclusão digital. 4 eixos da política de inclusão foram detectados. O primeiro, com foco na implantação de estrutura de banda larga nas diversas regiões do país, disponibilizando acesso à internet em alta velocidade e de qualidade a um preço acessível, sendo representado principalmente pelo Programa Nacional da Banda Larga. O segundo
em que se concentra a maioria das ações de inclusão do governo, tem como centro de atuação dos chamados telecentros. O terceiro eixo caracteriza-se pela implantação de redes metropolitanas de alta velocidade em prefeituras, fornecimento de aplicativos do governo eletrônico e disponibilização de pontos de acesso à internet para uso livre e gratuito em espaços públicos. E o quarto e último eixo do estudo, relacionado ao apoio à atividade e do uso das tecnologias de informação e comunicação. São exemplos de ações desse tipo o programa Projeto Computadores para a Inclusão, que, por meio de convênios com instituições que executam ações de formação e recondicionamento de computadores, promove a formação de jovens de baixa e baixíssima renda com a oferta de oficinas. A conclusão desse trabalho do TCU trouxe-nos um importante dado. Apesar da divisão da política em eixos didáticos, não é possível identificar uma política pública única, integrada, sendo que diversos programas de inclusão identificados coexistem de forma independente e desarticulada, o que por si só impacta sobremaneira na universalização dos serviços. Outro ponto mais alarmante, a maioria dos programas de inclusão estão dotados de considerável fragilidade estrutural, relacionadas estas às metas, aos prazos estabelecidos, aos indicadores utilizados e à definição dos responsáveis. Esses resultados são explicados por diversos fatores, dentre os quais destaco a ausência de um órgão independente ou de um órgão autônomo dentro do Poder Executivo, com amplos poderes de gestão. Isso porque, desde 2011, com a publicação do Decreto 7462, as questões afetas à política de comunicações, à Secretaria de Inclusão Digital, portanto, dentro de um órgão superior com baixíssimo grau de autonomia. Desde então, com a referida Secretaria assumindo a incumbência antes a cargo do Comitê Gestor do programa, a política em si encontrou obstáculos até agora insuperáveis. Falando mais um pouco sobre tais obstáculos, não há como nos afastarmos da questão orçamentária. Apenas um registro que no período de 2008 a 2014, as políticas de inclusão digital foram custeadas por meio de renúncias tributárias e somaram algo em torno de 15 bilhões e recursos orçamentários na casa de 4,6 bilhões, dos quais foram empenhados cerca de 3,1 bilhões, perfazendo uma média. De acordo com o estudo do TCU, ainda, dentre os entraves à melhoria da política pública de inclusão digital, surpreendentemente, não está o orçamento público em si, mas sim a infraestrutura deficitária na universalização do acesso e na operacionalização da gestão dessa política pública. Em relação à infraestrutura, a precariedade em algumas regiões do Brasil da infraestrutura de telecomunicações, a baixa capilaridade da rede de dados, a qualidade de conexão instalada, a infraestrutura física dos locais que receberão a estrutura de rede, são no mês de março estivemos, Sua Excelência o Ministro Salomão e eu, ele na qualidade de Corregedor Nacional de Justiça, na cidade de São Gabriel da Cachoeira, e nós com 2 aparelhos, cada um com operadoras distintas, não conseguimos nos comunicar com o resto do Brasil naturalmente, como são a maior população indígena que tem no município, em São Gabriel da Cachoeira. O ministro Salomão viu índios com celulares na mão a tentar se comunicar com o mundo. Relativamente, portanto, a esse acesso, foi destacado elevado preço dos planos de disponibilização de conexão. Segundo apontado, 37% das famílias brasileiras que não têm acesso à internet, apesar de possuírem computador em casa. Por fim, em relação à gestão da política pública, o estudo também evidenciou a dificuldade de coordenação e articulação, tanto entre os diversos órgãos do governo federal, que de alguma forma atuam na política pública de inclusão digital,
como entre o governo central e os órgãos estaduais. Outros estudos demonstram que um dos grandes desafios dessa agenda governamental brasileira está na promoção de uma política pública de acesso à internet em pequenos municípios, que, não obstante terem menos de 20 mil habitantes vivendo nas cidades, têm uma considerável população no campo. A Agência Brasileira de Telecomunicações, a Anatel, e a Embaixada Britânica no Brasil também realizaram um interessante e pioneiro estudo sobre esse fenômeno. Trata-se da publicação denominada Fronteiras de Inclusão Digital, Dinâmicas Sociais e Políticas, em que os autores desse trabalho fizeram um diagnóstico de 5 municípios brasileiros com até 20 mil habitantes. Constatou-se que a substituição de alguns tipos de conexão pelo rádio por fibra ótica, o que foi considerado fundamental para ampliar o uso das tecnologias de informação e comunicação, ainda há barreiras importantes à conectividade em áreas rurais, remotas e de difícil acesso, em função do custo da expansão de fibra ótica, da falta de energia elétrica, da instalação e manutenção das torres em caso de conexão. Isso é um estado constante na Amazônia brasileira. As barreiras impostas pelo custo financeiro para a contratação de planos com maiores velocidades, que afetam especialmente os mais vulneráveis, falta de habilidades digitais, sobretudo de alguns grupos nas áreas rurais e idosos, e carência de dispositivos de acesso adequados também foram apontados como barreiras à inclusão digital. No plano internacional, na verdade, corporativo internacional, é interessante extrair os dados da União Internacional de Telecomunicações, que elabora anualmente o relatório Measuring the Information Society Report. O relatório, por sua vez, identifica o desenvolvimento das tecnologias, especificamente no ponto em que analisa a exclusão digital sob a ótica das diferenças entre países em termos de seus níveis de desenvolvimento nessas tecnologias. Os demais países que completam a lista dos 10 mais bem posicionados são predominantemente europeus: Suécia, Islândia, Reino Unido, Noruega, Países Baixos, Finlândia e Luxemburgo, com exceção de Hong Kong, que fecha o grupo. Ademais, também foi identificado nesse estudo que os países de melhor índice partilham uma série de características que ajudam a explicar seus elevados índices. Além de serem economias de alta renda, possuem mercados de tecnologia altamente liberalizados e concorrenciais, na vanguarda da inovação, bem como uma população habilitada para fazer uso, na 65ª posição de um total de 166 países avaliados. Considerando apenas o quesito acesso, o país estaria na 71ª idade de características de uso das tecnologias, na 80ª posição. Apesar disso, nosso país se encontra acima da média dos países latino-americanos, bem como da média dos países em desenvolvimento. Sites de inteligência artificial, como o AgentGPT e ChatGPT, usados na construção de ações e sentenças, tecnologia aplicada à gestão de conflitos no âmbito do Poder Judiciário e a tão temida figura do juiz robô, são temas que hoje, no nosso âmbito do Judiciário, ocupam as grandes pautas do Judiciário. E tenho aqui à minha esquerda um professor sobre o tema, que lidera o Centro de Estudos da FGV e com quem a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, recentemente, lançamos um curso, não foi, ministro Salomão? Na área de governança digital, que merece ser replicado não só no âmbito da magistratura nacional, mas para toda a sociedade, para o futuro cada vez mais próximo de nós. Nesse contexto, o constitucionalismo digital surge como uma abordagem para o tempo em que busca a melhor regulação do uso da tecnologia
privilegiando os direitos, as liberdades e os valores reconhecidos pelos direitos fundamentais, preocupa-se em encontrar meios para o melhor controle do uso de algoritmo e o acesso a dados sensíveis. Para enfrentar os desafios e aproveitar os benefícios da sociedade de informação, a tecnologia. Isso envolve a capacitação das pessoas e regulamentações que protejam a privacidade e a segurança dos usuários, ao mesmo tempo em que incentivam a inovação e o progresso tecnológico. A sociedade de informação continuará a evoluir, exigindo uma abordagem responsável e sempre inclusiva. Como todos sabemos, a ética no uso da tecnologia, a regulação de conteúdo online e a inclusão digital. Não há dúvida de que são vários os desafios pelos quais passa um jurista, atualmente, nesse ambiente cibernético, ao mesmo tempo em que um magistrado pode ser instado a solucionar controvérsias interligadas à violação de dados sensíveis, moedas digitais, blockchain. Ele é desafiado também a acompanhar o rápido avanço dessas tecnologias e das transformações que elas provocam. Registro para nosso debate alguns dos desafios do atual estágio de direito no que diz respeito à governança digital e políticas públicas de inclusão. O primeiro deles, a ausência de arcabouço legislativo brasileiro suficientemente claro quanto à regulação das questões ligadas à privacidade, à segurança, à responsabilização e propriedade intelectual quanto ao tema novas tecnologias nos ambientes corporativos, internet das coisas e realidade virtual. Um outro ponto, com o crescente fluxo de informações pessoais online, a proteção de dados pessoais se torna um desafio significativo, a necessidade de estabelecer legislação e regulamentos que protejam a privacidade dos indivíduos, garantam o consentimento informado e regulamentem a coleta, uso e compartilhamento de dados é uma prioridade. No Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados já está em vigor, mas sua aplicação ainda é recorrente no período pandêmico. Os constantes ataques de hackers, que são a natureza global da internet, levanta desafios relacionados ao limite do exercício da jurisdição e do de um Estado soberano e, consequentemente, da aplicação das leis, bem como os diferentes aspectos da cooperação judicial internacional. A determinação das jurisdições atuais e violações de direitos autorais tem-se complicada diante da globalidade da rede. No estágio em que estamos, apesar de ser um tema afeito aos Estados-nação, ainda não há um consenso global quanto ao ponto. Ao fim e ao cabo, finalizo registrando que o legislador brasileiro consagrou no artigo 7º da Lei 12.965, o Marco Civil da Internet, que o acesso à internet é essencial no exercício da cidadania, impondo, portanto, aos poderes constituídos a missão de empreender esforços significativos na implementação de políticas públicas de inclusão. As empresas efetuem parcerias público-privadas para que esse dê acesso às redes. Muito obrigado. Bem, como viram, dessa temática do painel, que são as políticas públicas de inclusão digital, digitalização das relações entre a administração e os cidadãos, eu quero cumprimentar o ministro Mauro, dizer que esse texto fica agora gravado e, ao mesmo tempo, nós vamos, para os anais, disponibilizá-lo. Muito interessante mesmo a abordagem ampla que Vossa Excelência fez sobre todos esses pontos em debate. Na sequência aqui, eu quero primeiro registrar, para nossa satisfação, a presença do embaixador Carreira, a todos os meus colegas de Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Sintam-se, portanto, todos cumprimentados. Mauro tem também a incumbência de ser o diretor da Infam, que é o Centro de Formação
dos juízes, portanto, essas políticas focadas na formação dos juízes também é uma outra abordagem interessante que nós temos uma pesquisa sobre isso, eu vou falar um pouquinho mais à frente. Na sequência, também quero agradecer muito a presença da ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública até 2022. A professora Alessandra Leitão tem uma vasta experiência nesse segmento de inclusão digital e das relações que são. Tem, portanto, a palavra para suas considerações, professora. Muito obrigado pelo seu tempo aqui conosco. Muito obrigada, eu. Bom, eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao Instituto de Ciências Jurídico-Políticas e ao Centro de Investigação de Direito Público da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, assim como ao Instituto Brasileiro de Ensino e Desenvolvimento e à Fundação Getúlio Vargas, nas pessoas do Sr. Ministro Gilmar Mendes, do Sr. Professor Carlos Blanco de Moraes e do Sr. Ministro Luís Filipe Salomão, que em primeiro Fórum Jurídico de Lisboa, subordinado a um tema tão importante e atual como a governança digital nos meios de painel, o Sr. Ministro Luís Filipe Salomão, o Sr. Ministro Mauro Campbell, a doutora Alina Aparecida de Miranda. É uma honra partilhar convosco esta mesa. E, finalmente, a todos os espectadores, todos os ilustres espectadores, eu vou dizer, vos seja de alguma forma útil e, na minha modesta posição, dava-vos as boas-vindas à Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. O tema deste painel, Políticas Públicas de Inclusão Digital e Digitalização das Relações entre a Administração e os Cidadãos, é hoje uma temática que está no centro das políticas públicas de reforma da administração pública. E por isso é também, tudo o que eu disse antes, é extensível ao cumprimento que faço, enfim, aos organizadores, pela importância deste tema que hoje, repito, está no centro da reforma da administração pública. A transição digital teve e continua a ter, porque é um processo contínuo, um impacto enorme na forma como a administração pública funciona, na atividade administrativa e como os serviços públicos são hoje prestados aos cidadãos. E tem implicações ao nível procedimental, não é uma área que vá abordar aqui tanto hoje, mas a desmaterialização dos procedimentos, o uso de plataformas digitais e de outros mecanismos. Ao nível dos modelos organizativos da própria administração, é uma dimensão um bocadinho, repito, que não é aquela que hoje está aqui no tema do painel, que é mais a relação com os cidadãos, mas os próprios modelos de organização administrativa mudaram ou estão em mudança por causa da transição digital. Por exemplo, a interoperabilidade permite um trabalho colaborativo em serviços partilhados que hoje são muito mais utilizados, começam a ser muito mais utilizados do que aquele modelo vertical weberiano, digamos assim, e, portanto, a próprio digital acarreta mudanças organizativas e ao nível do perfil dos trabalhadores da administração pública. Nós hoje na administração pública precisamos cada vez mais de pessoas com um perfil de, não só o utilizador, mas os próprios trabalhadores da administração pública, uma capacitação e uma qualificação em tecnologias de informação e da comunicação que antes não eram possíveis. Portanto, dizia eu, organizativo e aqui me deterei um pouco mais ao nível das relações entre a administração pública e os cidadãos e as empresas também. E salientaria 4 características desta mudança neste relacionamento que correspondem também a vantagens. Ou, dito de outra forma, características positivas. E depois referirei 3 ou 4 características ou desvantagens ou riscos. São mais desafios. Vista destas características positivas, a primeira nota que eu dava tem a ver com o facto de as relações propriamente na administração. Uma administração do futuro é uma administração pública que deve ser construída em função das necessidades do cidadão e não em função das suas necessidades. E isto entronca na outra característica, que é a administração digital é uma administração proativa e não uma administração reativa ou passiva. Isto é uma administração que, tendo um conjunto de dados sobre o cidadão, deve antecipar as necessidades do cidadão e não ficar à espera que o cidadão lhes solicite ou lhe coloque essas necessidades.
Por exemplo, quando nós hoje recebemos um SMS, e isto é uma administração proativa, que tem na sua posse a informação de que aquele cidadão tem o seu cartão de cidadão a caducar e lhe pergunta se quer renová-lo desta forma automática. Não espera que o cidadão se dirija à administração. Isto pode receber uma informação sobre direitos, enfim, isto fez-se ao nível de um apoio social chamado Tarifa Social de Energia em Portugal, em que foi perguntado às pessoas se queriam aquele apoio, tendo em conta que a administração tinha em seu posse os dados para saber que as pessoas tinham os requisitos para aceder àquele apoio. Reparem como isto é um modelo, uma mudança de paradigma. Não é a administração que pede ao cidadão que entregue os requerimentos e os papéis e faça. E se a pessoa dizer que sim, automaticamente tem este apoio. Portanto, há aqui uma lógica de mudança de paradigma que é verdadeiramente uma revolução, enfim, quase copérnica, digamos assim, relativamente ao funcionamento da administração. A isto está associado uma terceira característica de maior-se relacionado ao uso da inteligência artificial. Os digitais permitem também uma relação com o cidadão mais confortável, através de um smartphone, através das plataformas digitais, através dos chatbots, etc., inclusivamente para a participação nas decisões administrativas. A participação nas decisões administrativas ou até a participação no processo legislativo dos meios digitais. E, portanto, diria eu que os balcões únicos os tornam a administração muito mais eficiente, célere e, sobretudo, mais amiga do cidadão. Mas eu há pouco dizia que tudo isto também, obviamente, acarreta algumas, repito, prefiro chamar-lhe desafios do que desvantagens. O próprio secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, tem repetido em alguns discursos que a exclusão digital é uma nova forma de exclusão, a par de tantas outras que infelizmente existem no nosso mundo. E isto porque, a começar por fraca literacia digital, que ainda muita gente tem fraca literacia digital, aspectos também de natureza financeira, um bom smartphone. Estou-me, por exemplo, a lembrar que há muitas interações que exigem um smartphone acima de um determinado nível de qualidade do smartphone e, portanto, isto também Mauro Campbell Marques referiu com grande detalhe a exclusão geográfica, uma vez que até num país que é incomensuravelmente mais pequeno do que o Brasil, que é Portugal, nós temos diferenças de cobertura de rede entre o interior, entre as grandes cidades e, portanto, isso obviamente que gera também desigualdade. E, portanto, há uma nova forma de desigualdade, uma nova forma de exclusão que a transição digital traz e que, como todas as formas de desigualdade e como todas as formas de exclusão, devem ser combatidas. Através da capacitação, através de promover uma maior literacia digital, e também associar, sejamos francos, mesmo quem se lida bem com as novas tecnologias, às vezes sente a falta de uma voz humana. Humana não, porque às vezes já temos uma voz humana gravada, isso temos, mas de uma cara humana que nos diga, mas há aqui uma coisa que o computador não está a aceitar. E isso às vezes nós sentimos falta disso, sobretudo quando as coisas por qualquer razão não estão a funcionar tão bem. E, portanto, esta maior impessoalidade também é uma característica da administração digital. Por causa deste problema da exclusão, o nosso Código de Procedimento Administrativo, mais à frente, diz que os interessados têm direito à igualdade no acesso aos serviços da administração, não podendo, em caso algum, o uso de meios eletrónicos implicar restrições ou discriminações não previstas para os que se relacionem por meios não eletrónicos. Ou seja, a circunstância de alguém não se relacionar com a administração por meios eletrónicos não a pode prejudicar, sendo certo que isto está no nosso Código de Procedimento Administrativo, mas cumprido. Eu estou-me a lembrar desde logo que ao nível das relações com a administração tributária, quem indica um número de bancário e quem entrega primeiro, normalmente se tiver que receber um reembolso, recebe-o mais depressa também. Mas enfim, não há ninguém que perca um reembolso pela circunstância de se relacionar de outra forma. Na cobertura geográfica de rede, etc., continua, pelo menos em Portugal, isso continua a ser algo que se tem mantido, que é a ideia de manter soluções omnicanal.
ainda que o canal principal e prioritário seja o digital, continuar a ter uma dimensão omnicanal através do uso de telefone ou manter muitos serviços presenciais, ainda que mais restritivamente. Ou seja, continuar a manter várias vias de comunicação e de acesso e de relacionamento com a administração, ainda que, por defeito e em princípio, se privilegie o digital. Salientaria ainda outros 2 desafios que não têm tanto a ver com exclusão, mas que eu penso que são muito relevantes quando falamos da administração digital. Um é o risco dos ciberataques, o problema da cibersegurança. Uma administração muito dependente no digital, obviamente, tem que investir e tem que ter uma forte investimento em cibersegurança, porque senão é a própria interrupção do fornecimento dos serviços que está em causa e, portanto, do funcionamento da própria administração pública. E o outro ponto, talvez um bocadinho menos falado, mas que é um grande desafio, é um certo risco de dependência dos serviços públicos relativamente às grandes empresas privadas de tecnologia. Isso hoje verifica-se muito, há muita tecnologia muito avançada, que são 3 ou 4 entidades no mundo que acaba por ter que contratar com uma dessas empresas. Eu penso, por exemplo, nas soluções em cloud, que exigem que hoje em dia só há 3 ou 4 fornecedores de cloud para o nível de cloud que um Estado precisa. E esses fornecedores, além do mais, permitam-me acrescentar, estão situados em 3 zonas do globo muito concretas. Estão situadas na China, na Rússia e nos Estados Unidos. E por circunstâncias geopolíticas, muitas vezes privadas. E a um nível pequeno, diria, por exemplo, quando uma empresa deve ser propriedade, se for um programa para um serviço público, deve ser propriedade da administração pública, porque senão depois fica completamente refém, de forma muito singela, uma análise mais, enfim, menos em profundidade e mais compreensiva de uma série de aspectos que a transição digital acarreta. Eu deter-me nos 3 minutos só sobre a questão específica da inteligência artificial. A inteligência artificial implica informação, algoritmos e poder computacional, implica, e eu até certo ponto sou uma entusiasta do uso da inteligência artificial na gestão pública, porque permite, por exemplo, prever grandes evoluções, permite um planeamento estratégico a longo prazo através de uma análise mais fina de Big Data, de grandes dados de informação, e permite um combate à fraude, por exemplo, também muito mais minucioso e muito mais cuidadoso, e, portanto, as vantagens, a meu ver, são maiores que as desvantagens. Agora, todos sabemos que a inteligência artificial acarreta um conjunto de problemas ao nível dos design scores, que já há países a fazer, por exemplo, para a atribuição de crédito ou para outros benefícios. A questão do uso da biometria, olhem, por exemplo, há pouco falei, um exemplo concreto, falei da chave móvel digital. Uma das coisas que está a desenvolver-se em Portugal é a possibilidade de aderir a esse código, fazendo essa autenticação através de biometria, mas quando estamos a falar em interação com a administração para coisas como tirar o cartão de cidadão, a biometria tem que ser muito segura, e às vezes a biometria também acarreta para outras coisas um certo viés, como sabem, é muito falado ao nível sobretudo da literatura anglo-saxónica, um certo viés de género, um certo viés étnico, inclusivamente. Portanto, há muitas dimensões em que é preciso regulamentar a inteligência artificial. E aqui eu salientava 2 notas curtas. O regulamento do Parlamento Europeu, agora o projeto de regulamento do Parlamento Europeu traz, que tenta ter normas harmonizadas na União Europeia, e em Portugal foi aprovada em 2021 a Carta Portuguesa dos Direitos Digitais, dos Direitos Humanos na Era Digital, que também, enfim, consagra uma série de direitos perante a inteligência artificial. Não vou aqui deter muito mais sobre isto. Agora, também é importante que esta regulamentação tenha a flexibilidade necessária
para não colocar a União Europeia, por exemplo, e aqui falo da realidade em que Portugal está integrado, num nível de desenvolvimento tecnológico, numa situação mais difícil ao nível de desenvolvimento tecnológico do que lá está os Estados Unidos ou a China ou outros países que têm uma menor regulamentação. Ou seja, esta é sempre uma tensão entre a regulamentação tem que existir, os direitos fundamentais têm que ser perante a inteligência artificial, têm que ser acautelados, mas isso tem que ser feito com a flexibilidade para que o avanço tecnológico não seja posto em causa. Ao nível concretamente da decisão administrativa, eu acho que nós temos que continuar a garantir a legitimidade, a transparência, o controlo judicial e a responsabilização pelas decisões administrativas, mesmo quando elas são adotadas sem intervenção humana ou com uma intervenção humana que se ficou no momento da parametrização do algoritmo. Por vezes, a intervenção humana ficou no momento da parametrização do algoritmo e depois o output é um output automático. Mesmo nestes casos, o órgão administrativo, enquanto dono do procedimento, sindicado e depois responsabilizado não é meu, é tributário de um professor espanhol que escreve muito sobre estas áreas, que é o professor Ruli Ponce Solé, que defende uma ideia muito interessante, que eu acho que vai fazer algum curso, que é a ideia de reserva de humanidade. A ideia de que, em algumas situações, a inteligência artificial não pode entrar. E ele dá como exemplo da reserva de humanidade, enfim, ele trata do direito administrativo, os atos administrativos discricionários, portanto, os atos administrativos adotados ao abrigo de margem de livre decisão administrativa, sempre que o legislador pressuponha a intervenção do humano enquanto ser dotado de empatia que a máquina não pode ter. Esta é talvez uma nota que eu acho que vai fazer algum curso, ou não, porque na verdade já há muitas decisões, mesmo discricionárias, que estão a ser substituídas por máquinas, mas eu revejo-me bastante nesta ideia de reserva de humanidade e até que ponto é que ela também se aplica ao judicial. Eu agradeço a professora Alexandra. Realmente abordou temas interessantes de políticas desenvolvidas em Portugal, na comunidade europeia, e avançou também na questão da inteligência artificial. Os painéis da manhã trataram bastante dessa perspectiva de regulação pela comunidade europeia da inteligência artificial. Nós estamos transmitindo também por meio eletrônico, né? E na sua fala e na do ministro Mauro, eu me lembrei de uma fábula indiana, que é possivelmente muito conhecida de todos, mas estamos naquela fase em que o novo não chegou totalmente e o velho ainda não se retirou absolutamente. Então, é uma fase que eu vejo, nós teríamos que ter cuidado com essa transição, porque, como foi dito aqui, tem muita gente que ainda não está no nível de acompanhar todas essas políticas se desenvolverem. Essa fábula indiana, que muitos conhecem, é bem interessante, porque ela menciona um grupo de caçadores que foi contratar um flautista que tinha um dom de amansar as feras que chegavam perto. Começava a tocar e eles então abatiam o animal muito facilmente e a caçada ia seguindo de aldeia em aldeia até que eles chegaram no leão, que mesmo com todo o esforço do flautista, ele acabou pegando todo mundo da ilha. Eles iam encontrar um leão surdo. Então, nós precisamos estar preparados para o leão surdo, né? Para essa fase de transição durante o ministro Marco Belize, para nossa satisfação também, integrantes do Superior Tribunal de Justiça, do presidente da Associação de Magistrados Brasileiros, o FRED, é a maior associação de juízes do mundo. Nós temos mais de 17 mil juízes inscritos na AMB. Em nome deles, também peço que todos se sintam saudados, além daquelas autoridades que nós já fizemos referência no início desse painel. Na sequência, vamos ouvir agora, alternando, um professor da Universidade de São Paulo, doutor em Direito pela USP também,
o professor Fernando Menezes de Almeida. Muito obrigado, senhor presidente, ministro Luiz Felipe Salomão. É uma grande honra estar nessa oportunidade me dirigindo às senhoras e aos senhores. Eu agradeço de início aos organizadores desse evento, o ministro Gilmar Mendes, querido amigo professor Carlos Blanco de Moraes, o próprio ministro Salomão, por essa oportunidade. E deixo registrado aqui também, deixo registradas minhas homenagens ao querido professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, meu professor, pioneiro nas relações luso-brasileiras na área do direito, que se mantém até hoje e que, circunstancialmente, na edição desse evento não pôde estar presente, mas que é personalidade sempre marcante, Mauro Campbell Marques, a professora Alexandra Leitão, a doutora Aline Miranda, o domicílio brasileiro do que acesso a tratamento de esgoto, mas digamos, isso é outra questão. Bom, feita essa introdução, a minha fala, procurando ser bastante breve, em dois momentos. De um lado, pensando em políticas de inclusão digital, de outro lado, pensando nessa interface do Estado com o cidadão por meio dos serviços digitais, né? E o próprio Estado organizando a sua máquina de modo digital, né? Então, essas duas dimensões. Mas eu trataria duas partes. De um lado, a partir de um dos diagnósticos desse relevante, isso, afinal de contas, da União do Brasil fez, sobre todos esses temas, demonstrando que um grande problema no Brasil é uma espécie de desorganização federativa para o bom e eficiente tratamento dessa questão. Certos conflitos federativos nessa matéria. Então, um primeiro ponto que eu mencionaria seria e serviços digitais. Eu abordaria uma noção de serviço público na interface com o digital, especialmente com o exemplo do serviço educacional, sabendo que a doutora Aline dará continuidade a aspectos dessa brasileira e competências para isso. Não vou tomar o tempo do auditório fazendo considerações genéricas sobre o sistema brasileiro de repartição de competências, perfeitamente conhecido por todos. Mas apenas lembro, para que haja um ponto de partida para o argumento, que a Constituição brasileira trabalha com um sistema bastante complexo de repartição de competências, olhando de um lado competências legislativas e de outro competências legislativas e competências de execução. Olhando competências que por vezes são indicadas por critérios de ramos do direito, por exemplo, legislativos, por exemplo, legislar sobre desapropriação, ou por vezes são critérios extraídos da vida da natureza, da vida social, por exemplo, águas e florestas. E todos esses critérios sobrepostos compartilhadas entre todos. Esse cenário, que eu insisto, não vou detalhar, leva a situações não muito simples, uma tarefa por administração pública dos entes descentralizados depende de normatização federal. Ou há muita dúvida sobre o limite em que a norma legislativa federal condiciona a atuação administrativa de estados e municípios. Me permitam ser um pouco mais... Faça com que normas gerais em matérias de competência concorrente se apliquem a estados, que competências legislativas privativas da União valham para todos os âmbitos do país, inclusive os indivíduos, ninguém discute. Mas existe uma série de dúvida, mas que causa problemas na prática, que é a interferência a título de competência legislativa da União sobre a organização análogo ao das competências legislativas com matéria de competências de execução. Quero dizer, não existe nada na Constituição brasileira que permita que decisões normativas administrativas da União
vinculem futuros regulamentos a serem feitos por estados e municípios. No entanto, essa é uma zona nebulosa em matéria, por exemplo, do que se progressivamente tem pretendido normatizar no plano federal sobre serviços públicos. Não existe, no sistema de repartição de competências da Constituição brasileira, alguma espécie de competência geral para legislar sobre o serviço da Constituição, do artigo 175. Existem competências para legislar sobre certos serviços, quer dizer que existe um direito fundamental ao serviço público. Esse enquadramento formal de direito como direito fundamental tem que ser levado a sério e tem que ser tratado com parcimônia, até porque há consequências jurídicas específicas desse enquadramento. Mas que a Constituição assegure direitos correspondentes a serviços públicos, me parece bem, a justificar uma intervenção legislativa da União. Mas não a justificar que, a título de legislar sobre um Código Geral de Serviços Públicos, trações para prestar serviços públicos. Pode surgir daí uma espécie de déficit de legislação de estados e municípios em matéria de serviços públicos. Ou, olhando mais especificamente para o nosso caso, em matéria de serviços digitais. Pode surgir daí aquilo que o relatório a que eu me referi, elaborado pelo Tribunal de Contas, a descentralizar, a uma leitura descentralizada da federação. Mas estou tentando para aquele segundo enfoque que eu anunciei para essa exposição, né? Olhando para os serviços digitais, número 13.460 de 2017, dispõe sobre a participação, é uma lei da União, como eu disse, com alcance nacional. Aliás, essa lei o disposto nesta lei aplica-se à administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, nos termos do inciso 1º do parágrafo 3º do artigo 37. Mas disciplinar formas de participação do usuário. Não é uma competência genérica para legislar sobre serviço público em abstrato. Mas essa lei, e eu julgo, reputo positivo o que a lei diz, aplicação de soluções tecnológicas que visem a simplificar processos e procedimentos, propiciar melhores condições para o compartilhamento de informações. Ou, artigo 6º, inciso e de fácil acesso nos locais de prestação de serviço, assim como sua disponibilização da internet. Passo a fazer uma ilustração dessa mesma ideia por meio de uma lei ligada ao direito à educação. Até porque a educação está por trás justamente desse fenômeno no viés educação digital. E bem mais recentemente, uma lei 2023 veio dispor sobre a Política Nacional de Educação Digital, alterando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, mas, ao mesmo tempo, apresentando essa política com 4 eixos fundamentais, incluindo capacitação e especialização digital e pesquisa e desenvolvimento em tecnologias. Eu não vou desenvolver os detalhamentos desses 4 eixos, se não mencionar que essa lei igualmente incluiu na LDB a definição de educação digital, que vê da importância da inclusão digital e da própria educação digital. Eu concluo, admitindo que, tendo passado já 1 minuto e meio do meu plano original de falar 15 minutos, mas eu concluo tratado, é celebrado, e dele devemos tirar as melhores consequências, temos que ter as atenções e o respeito a pessoas que, nessa transição tecnológica e transição geracional, possam restar excluídas. Ficção de foro íntimo, de não querer valer-se de certos serviços, digamos, desumanizados, como a professora Alexandra bem notou. Este é um grande desafio e, no entanto, eu concluo esta minha fala num tom que seguramente deixa no ar uma ausência de conclusão, mas um tanto desenvolvido pela fala que agora ela apresentará a esse auditório. Muito obrigado.
Obrigado, professor Fernando, de Justiça do Estado de São Paulo, pós-graduado em Direito Notarial e Registral pela Escola Paulista da Magistratura. É uma honra recebê-lo aqui. Ficamos muito contentes com a sua participação nesse seminário. Muito obrigada, corregedor. Eu, desde logo, parabenizo os organizadores e toda a assistência desse evento pela grandiosidade que ele ostenta. E eu, Direito Público, da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, especialmente na pessoa do professor Carlos Blanco de Moraes, jurista que muito admiro, que muito respeito e que muito me inspira. Ministro Luiz Felipe Salomão, nosso Corregedor Nacional de Justiça, ministrados à Infam, professora Alexandra Leitão, professor Fernando Menezes, meu orientador no mestrado na Faculdade de Direito da USP. Cumprimento também as autoridades todas aqui presentes, já mencionadas e também aquelas não mencionadas. Senhor, 4 eixos, me baseando no estudo do Tribunal de Contas da União de 2015, já muito bem explorado pelo ministro Mauro Campbell em sua fala. Mas passando rapidamente, apenas para contextualizar as reflexões que eu pretendo provocar aqui hoje, o Tribunal de Contas da União identificou, em termos de lei, é a Lei 12.965, de 23 de abril de 2014, que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. E apesar de publicada em 2014, na verdade, o anteprojeto foi apresentado em 2011, baseado em discussões que começaram em 2009, no momento em que se procurava um texto que combinasse direito e internet, direitos fundamentais e desenvolvimento econômico e cultural. Tratou-se de iniciativa da Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, em parceria com o Centro de Tecnologia e Sociedade da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro. E dentre os fundamentos dessa disciplina legal, eu destaco os direitos humanos e o exercício da cidadania em meios digitais, com o reconhecimento expresso de que o acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania. E a Lei 12.965, igualmente, não se limita a tratar de questões afetas à infraestrutura. Em diálogo aqui direto e específico com as falas que me antecederam, especificamente a fala do professor Fernando sobre a legislação de educação, no artigo 26 da Lei do Marco Civil da Internet, o legislador estabelece que a prestação da educação, em todos os níveis de ensino, inclui a capacitação para o uso da internet como ferramenta para o exercício da cidadania, promoção da cultura e desenvolvimento tecnológico. Ainda falando em termos de legislação brasileira, tudo indica que, muito em breve, teremos uma previsão constitucional específica sobre a inclusão digital como direito fundamental. Está em tramitação a proposta de emenda à Constituição 47 de 2021, já aprovada por unanimidade no plenário do Senado, que agora segue para a Câmara, já com parecer favorável pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que acrescenta o inciso 80 no rol do artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil. Esse inciso teria o seguinte texto, abre aspas, é assegurado a todos o direito à inclusão digital, devendo o poder público promover políticas que visem ampliar o acesso à internet em todo o território nacional, na forma da lei. Repito, é assegurado a todos o direito à inclusão digital, devendo o poder público promover políticas que visem ampliar o acesso à internet em todo o território nacional, na forma de lei. No texto de justificação da PEC 47 de 2021, assinado pela senadora Simone Tebet, é reconhecido que o exercício da cidadania e a concretização de direitos sociais, educação, saúde, trabalho, dependem da inclusão digital. E faz a ressalva que o acesso à internet é apenas um dos instrumentos, de modo que seja considerado incluído digitalmente aquele que, além do acesso, tenha a capacidade de análise dos conteúdos disponíveis para formar a opinião de maneira crítica. E nessa tendência de se combater o gap digital, infoexclusão, exclusão digital, vale a reflexão, ainda que muito breve,
sobre algumas terminologias adotadas nesse contexto de capacitação para o uso da internet. Terminologias aqui já referidas no discurso do ministro Mauro Campbell, da professora Alexandra Leitão e até do discurso do professor Fernando Menezes. Eu apresento 3 conceitos, sendo os 2 primeiros mais recorrentes. E eu estou aqui a falar de alfabetização digital, letramento digital ou literacia digital. A gente encontra a mesma expressão com as duas traduções, que na verdade vem da tradução do termo em inglês, e ainda o conceito de emancipação digital. Rapidamente, passando por esses conceitos, a alfabetização digital seria um conhecimento mais simplório dos símbolos e caracteres disponíveis nas ferramentas digitais, o que aqui, pelo que defendo, seria insuficiente para uma inclusão digital plena. Podemos pensar, então, no letramento ou literacia digital, que pressupõe a habilidade da alfabetização digital, é verdade, porque pressupõe esse uso mínimo, identificação dos caracteres e símbolos disponíveis, mas vai além. É uma habilidade mais desenvolvida de interpretação, compreensão e elaboração de participação nos meios virtuais. Magda Soares, pesquisadora e educadora, ao refletir sobre esse deslocamento do paradigma da sociedade de informação para a sociedade de conhecimento, para estar também, se for de sua vontade, no polo autoral dessa participação. Dando um pouco mais para a parte final da minha fala, eu resgato uma referência lá do início, benefícios do acesso à internet. Pela pesquisa para os senhores, falta de habilidade, preço e falta de interesse foram os 3 principais motivos para 36 milhões de preço e falta de interesse. Esse resultado é da pesquisa TIC e Domicílios de 2000. É necessário, além de conscientizar as pessoas sobre as transformações técnicas muito constantes do nosso cotidiano, para a gente refletir como é importante para uma digital. Eu não estou nem falando sobre um serviço prestado exclusivamente no meio digital, mas que conte com ferramentas, com acessórios, com instrumentos digitais. Tenho aqui os meus colegas do extrajudicial, certamente poderão testemunhar o quanto acontece, com qual frequência acontece de um usuário do serviço ir até o balcão, pedir uma certidão, compreenderem que na realização de uma audiência virtual, audiências virtuais, aquele ato continua sendo um ato solene e formal que será utilizado como elemento de instrução de um processo para ser sentenciado. Diferente dessas pessoas, de testemunhas, partes e até de alguns advogados. É uma postura muito diferente de quando as pessoas se deslocam até os... Obrigada. E da realização das audiências é evidente que uma mudança cultural, ela não se impõe. Isso eu sempre digo, é impossível impor uma mudança cultural, porque ela não se sustentaria. Mas nós podemos, sim, construí-la para que ela se desenvolva com bases sólidas e permaneça, então, em constante desenvolvimento. Bem, encerrando, trago apenas mais um dado, que a pesquisa da Inclusive Internet, do ano de 2022, também muito recente, realizada pelo The Economist, identificou o Brasil, comparando num ranking de 100 países, identificou o Brasil em primeiro lugar como aquele país que mais disponibiliza conteúdo no idioma local. Por outro lado, no ranking sobre literacia ou letramento, o Brasil cai para a posição de 60º, ou disponibilização de conteúdo digital, em habilidade de letramento e literacia, cai para a posição de número 60. Vejam o contraste, vejam a diferença. Então, no olhar para essa necessidade da promoção de ampla inclusão digital, a meu ver, com todo respeito, é assentir com a ampliação da desigualdade e com o esvaziamento de grande parte das intenções que lastreiam a dedicação ao desenvolvimento da governança digital. Muito obrigada. Eu agradeço a doutora Aline pela exposição muito clara, muito precisa. Como eu disse, foram exposições complementares e me cabe aqui algumas palavras finais. Conseguimos concluir no horário o nosso painel com substanciais apresentações e são brevíssimas considerações que eu vou fazer diante do conteúdo do que se apresentou aqui.
primeiro lugar, eu verifiquei que ninguém dessa mesa apresentou PowerPoint. E tenho verificado que poucos apresentam PowerPoint. É que, professor Blanco, no Brasil se fala hoje numa tal de uma maldição do PowerPoint. Que então eu vejo que as pessoas estão preocupadas com esse tema e não estão apresentando PowerPoint. Mas, sem prejuízo disso, nós tivemos belíssimas, riquíssimas apresentações. Eu registro aqui a presença do deputado Orlando Silva, que é o relator dessa matéria na Câmara, das notícias falsas, do ministro Luiz Roberto Barroso, que também honrosamente participa desse nosso encontro e vem no painel seguinte. Como eu disse, são brevíssimas palavras de encerramento. Apenas para dizer que nós temos um estande de pesquisas, no estande do Centro de Inovação, Administração e Pesquisa do Judiciário, centro que eu coordeno, da Fundação Getúlio Vargas. Participam comigo desse centro o Sidney, o Carlos Augusto, a Caroline Talck, a Juliana Lois, o Léo, todos estão aqui participando desse encontro. E nesse estande que fica ali fora, se depois dessa passarela aqui da entrada, vão verificar que tem todas as publicações das nossas pesquisas e com o QR Code que podem acessar. Então, quem quiser pegar o papel e depois acessar as pesquisas, e nós temos várias pesquisas, Mauro, sobre esse tema que é o objeto da nossa exposição aqui. Nós temos uma pesquisa onde fizemos uma avaliação de todos os sistemas de inteligência artificial do judiciário no Brasil. Todos os projetos, todos os programas que estão rodando hoje, nós avaliamos permanentemente, atualizamos e estamos verificando a sua eficácia. Podem lá pegar essa relação. As decisões acerca desse tema, a inserção do judiciário. Sobre os sistemas online de resolução de conflitos, que foi objeto, inclusive, de uma resolução do CNJ e que está sendo implementado nos tribunais. Essa pesquisa nos demonstra que, durante a pandemia, esses sistemas online, tanto de mediação, conciliação, antes e depois de ajuizada a demanda, esse sistema, que tem vários tribunais que já implementaram, cada um com seu sistema próprio, né, de funcionamento, quase 60% já implementaram essa iniciativa e, em praticamente todos eles, é execução própria do tribunal. Nós não terceirizamos essa programação. E, com isso, também há uma detenção de know-how sobre o funcionamento dessa plataforma e economia de tempo e de dinheiro. Essa e as outras pesquisas, se desejarem aprofundar, elas também têm uma inserção forte nesse tema das relações entre a administração e os cidadãos na era digital. A governança do Poder Judiciário nessa matéria, ela tem sido muito dedicada. Nós temos planejamentos, como eu disse aqui, de inteligência artificial, de plataformas de mediação e conciliação. Nós temos uma atuação dentro do Poder Judiciário do Brasil muito intensa nessa área. Antes de terminar, como nós estamos numa fase de mudança, eu mencionei da vez passada, do nosso último encontro, que ficou afetado pela pandemia, mas ainda assim nós estamos falando de mudanças, né? Todo o centro todos os eixos desses painéis que nós tivemos até agora foram mudanças. E esses impactos dessas mudanças, né, para nós do Poder Judiciário, onde as coisas são mais lentas, elas nos fazem refletir muito. E nada melhor do que Fernando Pessoa,
para simbolizar essa unidade entre os nossos povos, do Brasil, de Portugal, seja por conta da língua, da arte, da cultura. E o seu heterônimo mais conhecido, que é Ricardo Reis, ele era um médico criado por jesuítas, mas que foi morar no Brasil. Por isso, essa ponte entre Portugal e Brasil, pela pena de Fernando Pessoa e o seu mais conhecido heterônimo. E ele fala, nesse poema, que foi escrito em 1925, logo depois do pós-guerra, ele fala em um mundo de transformação, de mudança, exatamente a fase que nós estamos vivendo agora. Esse poema, No Ciclo Eterno das Mudáveis Coisas, ele diz: no ciclo eterno das mudáveis coisas, novo inverno após novo outono volve. À diferente terra, com a mesma maneira, porém a mim nem me acha diferente, nem diferente deixa-me, fechado, na clausura maligna, da índole indecisa, presa da palha fatalidade, de não mudar-me, me infiel renovo, aos propósitos mudos, morituros e infindos. Essa é a fase de mudança de que todos os nossos expositores nos falaram até agora. Que estejamos abertos para elas. Muito obrigado pela atenção. Parabéns pela sua exposição.